Neste slide e nos próximos 2 slides, tá, eu quero explicar uma diferença, tá, entre o que se coloca como o ajustamento automático, tá, do padrão monetário com taxa de câmbio fixa, tá, e o ajustamento efetivo que se dá. Tá? Desde do padrão ouro, tá? Quando as transações eram feitas apenas com ouro, tá? E não padrão ouro, Libra, tá? Dado que o primeiro a colocar esse tipo de ajustamento foi David Hume, tá? Contemporâneo, filósofo escocês contemporâneo de Adam Smith, mais velho, mas contemporâneo de Adam Smith, percebeu que com taxa de câmbio fixa haveria, tá, um ajustamento automático que garantiria o equilíbrio no balanço de pagamento, tá, entre as economias nacionais. Tá? Isso é chamado nos livros textos de ajustamento fluxo espécie-preço. Tá? Ou seja, vamos colocar, tá, que a principal conta do balanço de pagamento é a conta comercial, a balança comercial. Tá? Então a ideia é de que se uma economia nacional tivesse um superávit na balança comercial, entraria uma grande quantidade de ouro. Tá? Esse ouro seria convertido em moeda nacional naquela economia. Tá? Bom, esse excesso de moeda, tá, geraria uma grande demanda, geraria uma inflação interna. Tá? Com essa inflação interna, aquela economia nacional perderia competitividade, tá, com as demais economias nacionais, tá, com seus competidores, tá, e isso paulatinamente iria reduzir o superávit e, portanto, a economia deixaria de ter um superávit e voltaria ao equilíbrio, tá, no balanço de pagamento. Tá? Ou seja, é a ideia de que, tá, em termos mundiais, o balanço de pagamento, a balança comercial é equilibrada. Tá? Mas entre os países há desequilíbrio. Tá? Bom, com essa ideia de que, com taxa de câmbio fixa, tá, mesmo que um país temporariamente tenha um superávit, isso automaticamente vai levar a um equilíbrio, tá, por causa desse mecanismo de entrada de ouro, aumento de oferta, inflação interna. Tá? Da mesma forma, um país deficitário, tá, teria que perder reservas em ouro, tá? E aí iria reduzir a sua oferta monetária, estaria deflação interna. Tá? Essa deflação interna garantiria um aumento de sua competitividade e a volta ao equilíbrio. Tá? Isso é chamado, volto a dizer, nos manuais de economia internacional, o ajustamento automático de taxa de câmbio fixa, o ajustamento fluxo e espécie-preço. Porém, tá? Deixa eu ver, nos demais slides, tá? Eu faço a seguinte observação. Isso é o funcionamento do sistema ideal, sem intervenção dos estados nacionais. Isso porque um estado nacional, tá, quer manter a sua vantagem competitiva, quer manter o seu superávit, quer manter a sua demanda de exportação, que garante uma grande demanda de seus produtos.
Tá? Então, ao invés de aceitar passivamente esse ajustamento automático, tá? O que as economias superavitárias fazem? Quando tem a entrada de ouro, o que eles fazem? Eles esterilizam, enxugam, tá? Essa entrada de ouro, tá? Essa conversão em moeda, tá? Colocando títulos na dívida pública. Tá? Bom, então, portanto, tá? Mantendo a oferta de moeda constante, porque aquilo que eles trocavam por ouro, eles logo depois vendem títulos da dívida pública, a oferta monetária interna permanece constante e não tem, tá, inflação interna, perda de competitividade e mantém o seu superávit. Tá? Bom, tá? O grande problema é em relação, aqui eu coloco no outro slide, tá? São com as economias nacionais que tem um déficit, tá? No balanço de pagamento. Então, sempre supondo, para facilitar, que a principal conta é a balança comercial. Tá? Bom, eles estão com déficit, e o que acontece principalmente com as economias periféricas. Tá? Bom, e o que elas têm que fazer para reduzir esse déficit? Aí sim se aplica o ajuste automático. Tem que fazer uma deflação. Tá? E, como vocês viram em macroeconomia, uma deflação, tá? Normalmente é acompanhada por uma redução na produção, com uma recessão. Tá? E, portanto, para eles voltarem ao equilíbrio no seu balanço de pagamento, eles têm que passar por uma deflação e por uma recessão. Tá? O que significa que é um ajustamento, tá? Não simétrico. Tá? Ou seja, o ajustamento simétrico é o ajustamento automático do fluxo espécie-preço. Tá? Os países superavitários, tá, vão perdendo, tá, as suas vantagens e os deficitários vão aumentando. Tá? Bom, tá? Na realidade, o que acontecia é o seguinte: o ajustamento tinha que ser feito pelas economias deficitárias. Né? E era um ajustamento deflacionário e recessivo, um ajustamento assimétrico. Tá? Mais uma vez, mostra a vantagem, tá, da economia que tem, tá, a sua moeda hegemônica, o seu sistema financeiro como hegemônico. Tá? E os problemas, tá, de economias que não têm essa moeda, e principalmente as economias periféricas, que, tá, têm que fazer esse ajuste no seu balanço de pagamento de uma forma recessiva. Tá?